Olá, eu sou o Arley Goulart do grupo Os Tapetes Contadores de Histórias e hoje a nossa visita guiada vai nos levar até 2010, que é quando a gente teve contato com a obra do poeta mato-grossense Manoel de Barros. Na época nós fomos convidados pelo CCBB Rio de Janeiro para participarmos do projeto Contos Clássicos Brasileiros. E nosso grupo Tapetes Contadores ficaria responsável por alguma obra infanto-juvenil, um espetáculo dedicado ao poeta mato-grossense. Eu me lembro que a gente voltou a nossa pesquisa toda para a obra poética do Manoel de Barros, né? Livro das Ignorâncias, Livro sobre o Nada, e também algumas edições que eram voltadas para o público infanto-juvenil, como Cantigas para um Passarinho à Toa, ou Exercício de Ser Criança. E aí a gente justamente se perguntava de que forma que a obra do Manoel de Barros tinha a ver com a visão de infância que nos encantava. E praticamente a obra do Manoel de Barros é uma radiografia da infância, no sentido do deslumbramento, né? Com a vida, com a palavra, com as coisas. A criança ela se encanta pela vida. E assim, o próprio poeta mato-grossense ele dizia que ele como poeta ele não era necessário apenas descrever poeticamente as coisas, que era preciso sê-las, era preciso dar voz às coisas. Em seu conto, O Menino que Carregava Água na Peneira, ele justamente falava sobre as peraltagens da criança com as coisas e com as palavras. Então, me parece que de alguma forma esses 22 anos em que a gente costura tapetes, malas, aventais, é de alguma forma fazer peraltagens. Eu estou aqui justamente também com alguns elementos que nós criamos em 2010. Esse casaco, com as mangas gigantes e bordadas, seu olho exagera o azul, já dizia o poeta. Aqui um gramofone do meu lado, que é dedicado ao avô, é uma narrativa. E aqui embaixo o céu. Manoel de Barros dizia: o céu tem 3 letras, o sol tem 3 letras, o inseto é maior. Olá, eu sou Rosana Reátegui e com a poesia de Manoel de Barros eu vou fazer peraltagens. No fim da tarde, nossa mãe aparecia no fundo do quintal. Meus filhos, o dia já envelheceu, entrem pra dentro! Quando eu nasci, o silêncio foi aumentado. Meu pai sempre entendeu que eu era torto, mas sempre me aprumou. Na beira do entardecer, o canto das cigarras enferruja. Hoje, eu completei 10 anos. Fabriquei um brinquedo com palavras. Minha mãe gostou. É assim, de noite, o silêncio estica os lírios. Não tem altura o silêncio das pedras. A criança é o maior exemplo de esperança nesse sentido, porque não existe alguém mais do que a criança que se encanta pela própria vida. As pequenas coisas, as sementes que brotam, né? As insignificâncias, os despropósitos. Então a gente pensou que justamente toda essa obra dele tem uma relação muito direta. Nós então separamos esse projeto em alguns pontos de pesquisa, né? Um deles foram as narrativas de infância, as narrativas familiares. Também havia narrativas sobre cidades. Então tinha um contraponto aí da narrativa na roça, na mata, com a narrativa da cidade. Apontamentos sobre a natureza, esses deslumbramentos com a vida nascendo, e uma relação muito direta com os animais, né? Eu estou, por exemplo, hoje aqui todo vestido de inseto, porque justamente o poeta dizia que a gente tinha que ter uma visão insetal. Por dentro da nossa casa passava um rio inventado. No quintal, a gente gostava de brincar com palavras, mais do que de bicicleta, principalmente porque ninguém possuía bicicleta.
Não preciso do fim para chegar. Esse casaco foi bordado por mim. Ali está escrito: formiga não tem dor nas costas. Atrás de nossa casa passava um rio inventado. Lembro um menino repetindo as tardes naquele quintal. A 15 metros do arco-íris, o sol é cheiroso. Eu bordei esse casaco em Curitiba e acabei aplicando algumas bruxinhas, que são essas bonecas de Pernambuco. Quando eu estive lá na feira de Caruaru, eu aprendi a costurar um pouco essas bonecas e eu achei que tivesse a ver essa sensação de coletividade, de família, de cultura popular. Existe uma narrativa muito interessante que é a história do avô, que ele toma o espaço do céu em cima de uma árvore, junto com seu gramofone. Ao meu lado aqui tem livros, os livros justamente que são inspiração. Quando a gente fazia a exposição presencial, as crianças, pais e filhos, eles podiam mexer em todo esse material. E eu me lembro de muitas mães ali, lendo e a criança podendo manipular. E é uma forma de você poder costurar uma intimidade com a poesia. Não gosto de palavra acostumada. Quando o Manuel de Barros diz um passarinho me árvore, ele pega a árvore como substantivo e troca o seu lugar como um verbo. Então o que a gente pode imaginar quando ele diz que um passarinho me árvore? E a criança faz muito isso. Como ela está deslumbrada também com a própria palavra como manifestação da vida, como manifestação da cultura, ela troca essas palavras de lugar, e isso não necessariamente pode ser entendido como um erro, mas como um acerto, porque ela é transgressora em relação à vida e às palavras. Andando devagar, eu atraso o final do dia. O tempo só anda de ida. A gente nasce, cresce, envelhece e morre. Para não morrer, é só amarrar o tempo no poste. Eis a ciência da poesia: amarrar o tempo no poste.